comecei a estudar feminismo e eu vi que tinha uma ala das feministas que não contemplava mulheres trans, eu achei aquilo muito preconceituoso, porque essa é a primeira impressão que a gente tem. Caramba, né, que preconceito, não aceitar e tal, as mulheres trans sofrem e tudo mais. Porém, conforme eu fui estudando o feminismo, a gente vai aprofundando para entender a luta das mulheres, e essa luta, ela começa quando a gente entende que na nossa sociedade tem uma divisão sexual do trabalho e das funções, e essa divisão, ela é estritamente baseada no sexo das pessoas, né? Então as mulheres são subjugadas, são em determinado momento obrigadas a ficarem dentro de casa, a serem propriedade de seus maridos, porque elas engravidam, têm filhos e aquela será a função delas, o cuidado, o trabalho doméstico, a vida privada, elas não terão acesso à vida pública. E aí começa uma luta das feministas para as mulheres que querem ter liberdade de escolher a forma como vão viver as suas vidas, né? Quando tu vai estudar a história mesmo, ler os fatos, os eventos, os fenômenos ao longo do tempo, é difícil tu pegar certas sutilezas. Então, quando existe a divisão sexual do trabalho, não existe exatamente de uma forma consciente e legitimada ali em que as pessoas se reuniram em torno de uma mesa e elas escolheram, não, mulheres vão ficar estritamente em casa. Essas coisas, elas vão acontecendo de modo orgânico, espontâneo e natural. Os fenômenos sucessivamente vão se desenvolvendo um após o outro, de modo que em algum momento aquilo se estabiliza, se solidifica, né? O Maomé, ele se casou com uma mulher cerca de 25 anos mais velha que ele, a Khadija, que se escreve assim, mas se lê Hadija, segundo o professor Kabum Oppenheimer, também como conhecido. Mas ela não era obrigada a usar véu. As mulheres naquele período não eram obrigadas a usar véu. Muito pelo contrário, elas costumavam andar com os seios desnudos. Por quê? Porque era fácil de amamentar os bebês. Houve um momento em que o profeta já estava viúvo da Hadija, estava casado com outras mulheres, e aí veio um grupo de homens para se aproximar do profeta, e tinham outras mulheres lá perto dele, se não me engano, e eles viram que elas estavam desnudas, e aí veio um velho, insuportável, nojento, idiota, que falou: ai, não é bom que as mulheres do profeta estejam assim. Pronto, elas começaram a usar véu. As mulheres que começaram a seguir o Islã viram naquelas mulheres sinal o quê? De distinção. Elas queriam se parecer com as mulheres aristocráticas, cosmopolitas, bem educadas, tanto quanto as esposas do profeta ou as esposas daqueles outros líderes do Islã. Então veja que não houve exatamente uma decisão, houve uma sucessão de eventos e fatos correspondendo à necessidade daquelas pessoas e gerou essa cultura. Com certeza existem inúmeros fenômenos acontecendo à nossa volta que já estão mudando o nosso comportamento sem a gente perceber, que vão ser notados daqui 200, 300, 400 anos. E aí vai vir uma pessoa lá do futuro e dizer assim: ah, não, mas é que houve essa divisão, essa geração de comportamento, fenômeno humano, etc. Como se isso tivesse sido decidido, mas não foi decidido, sabe? Não houve uma deliberação consciente ali. Não, isso aconteceu. Ei, clica nos meus stories antes que ele desapareça. Corre!